Olha, cuidando das ovelhas. Olha, eu até trouxe para provar. Eu já li o contra e o a favor. Esse livro é a favor do Ministério Pastoral Feminino e esse é contra. Então, assim, eu não tenho como hoje dizer que defendo algo ou não defendo sem antes ter estudado, né? Então, é por isso que quando o pessoal vai para a internet desabafar, dizer, mas você tá indo contra o que Jesus disse. Não, eu não tô. Pelo contrário, eu tô lendo atualmente esse livro aqui da doutora Ruth Salviano, que é Teólogas da Igreja Medieval. Ela vai contar os desafios que as mulheres enfrentaram, pastor, quando elas estavam nesse período, né, que era o período da Idade Média, o período da Idade das Trevas, que chamam, né? E ela vai mostrar muitas mulheres no ministério. O que essas mulheres faziam? Essas mulheres, elas não casavam, ou então elas saíam das suas casas e elas iam fazer um trabalho para o Senhor específico, um trabalho pontual, um trabalho que não era necessariamente estar encabeçando um ministério. Porque eu nunca invalidei, e a Bíblia também não invalida, que a mulher pregue, que a mulher esteja em posição de liderança para outras mulheres, para crianças, mas o ministério pastoral feminino não é bíblico. Primeiro, na criação, Deus estabeleceu uma ordem. Quem é o cabeça? É o homem, e a mulher, ela é submissa ao homem. Entender que o marido está numa posição de autoridade. Por exemplo, como é que o meu marido manda em casa e eu vou mandar na igreja nele? Porque não adianta. Olha, eu falei que ministério, missionário, todos somos missionários. O missionário, uma diaconisa, ela pode... o pessoal diz assim, mas isso aqui não está na Bíblia. Não tem na Bíblia o nome, por exemplo, missionário. Por que você é missionária? Primeiro, eu fui consagrada missionária e Jesus, quando ele manda irmos em Mateus 28, todos nós, ele está fazendo todos os cristãos, todos os adeptos do cristianismo missionários. Está dizendo ide e pregar. Então, somos todos missionários. E, em segundo lugar, ainda que fosse, né, uma consagração, que a Bíblia necessariamente não fala, não cita esse nome, não é uma posição de autoridade. E o pastor, ele é uma posição de autoridade na igreja. Fez aliança com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Noé, por exemplo, que não ia mais destruir a terra com água. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aí vem o José. Aí o povo de Israel desce para o Egito. Deus levanta Moisés. Moisés morre. Deus levanta quem? Josué. E por aí vai. Deus vai levantando juízes. Aí no meio dos juízes se levanta uma mulher, Débora. Eu, Débora, me levantei, né, como profetisa em Israel. Não existe respaldo para ministério pastoral feminino na Bíblia. Mas ali na Bíblia, lá em Romanos 16, Paulo cita várias mulheres. Eram mulheres que estavam em posição de serviço e não de liderança como pastoras. Por exemplo, Jesus poderia ter escolhido uma mulher para caminhar com ele. Ele escolheu 12 apóstolos. Quando Judas trai ele, ali o que fizeram? Levantaram quem? Matias. Não levantaram, por exemplo, Maria Madalena, que já andava com ele. Mas foi uma mulher que foi a responsável. Estavam todos os 11 discípulos ali presos, dentro de um quarto, atemorizados quando Jesus ressuscita. E ela vai lá e leva a palavra. Mas sim, isso aí é apenas uma propagação. Isso dá respaldo, inclusive, para a mulher pregar a palavra, mas não para pastorear. Então a gente não precisa, por exemplo, uma função na minha casa que só meu marido faria, subir em cima de casa para tirar uma goteira. Eu preciso fazer essa função que ele tem que fazer, que é como homem ele deve fazer, para provar que eu sou igual a ele. Porque quando a Bíblia vai dizer que diante de Deus não existe nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego, o que ela está querendo dizer? Aquilo ali é para salvação, não é para liderança, não é para o pastoreio. Por exemplo, lá em Atos 1:23, eles levantaram Matias, né, como discípulo, não levantaram uma mulher. E por aí vai. Se você olhar durante toda a história da igreja, Paulo vai falar sobre o padrão bíblico para pastor, que é masculino. A paz de Deus, meu querido e minha querida. Vamos reagir aqui a mais esse vídeo, onde agora a missionária Ruth Benigno, ela está falando sobre o ministério pastoral feminino. Afinal de contas, o que você acha? Mulher pode ser pastora? Comente nesse vídeo, comente e se inscreva. E se puder, compartilhe nas suas redes sociais. Queridos, vamos falar sobre esse ponto. Nós sabemos que esse ponto é muito debatido, mas leiamos então 1 Timóteo no seu capítulo 2, versos 12 e 14, que diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que foi enganada e caiu em transgressão. O que você acha desse versículo, queridos? O que Paulo está aqui instruindo a Timóteo? E qual era o objetivo? Porque ele estava fazendo aqui em uma carta pastoral para a organização e liderança da igreja. Então, se ele está trazendo aqui um ensino do qual deveria ser observado ali naquela congregação, e principalmente ele ainda faz alusão
na criação, no evento da queda, e ainda estabelece um padrão de autoridade, onde o homem teria o papel principal de liderança, o que você acha aqui? Você acha que, de repente, a missionária ela está correta? Ou será que tem uma outra opinião mais embasada na palavra que poderia anular essa opinião dela? Vamos ler também 1 Coríntios, no seu capítulo 14, versos 34 e 35, que diz: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas devem estar em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Bom, queridos, aqui nós temos mais uma vez Paulo agora falando a respeito da igreja de Corinto e mais uma vez instruindo que as mulheres não devem ter papel de liderança na congregação, principalmente como pastor, como pregadora, como uma preletora. E, queridos, no contexto da época, isso também deve estar relacionado, claro, às normas culturais, mas que defendem essa posição e entendem que é uma regra que deve se aplicar de uma forma até mais ampla. Se você tem alguma outra opinião, queridos, com certeza eu quero saber, porque nós temos mais um versículo em 1 Timóteo, no seu capítulo 3, versos 1 e 7, e depois 1 Timóteo, no seu capítulo 3, verso 2, que diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Falando mais uma vez, sim, do ministério pastoral, onde ela aqui vai trazer características de como deve ser esse obreiro, como deve ser essa pessoa que vai sim seguir ali, sendo um líder na igreja, uma pessoa com princípios, com valores e com certeza que deve ter observações claras e precisas. Bom, queridos, eu espero que você possa contribuir aqui, principalmente porque há muito a se pensar, há muito a falar, e eu espero que você possa contribuir nesse vídeo reagindo ao que a missionária falou. Se você concorda, dê aí o seu joinha. Se você não concorda, fique à vontade. O importante é falarmos sobre a palavra de Deus e até a próxima.